Trecho do livro Umbanda, a Protossíntese Cósmica, página 19 e 20. Título: Caboclo Sete Espadas pede Agô. O inabitual sempre traz espanto e quase sempre descrença. Por mais bem-intencionada que seja a maioria dos filhos de fé que se agrupam nos mais variados terreiros, raros deles podem crer que caboclo deixe o terreiro, o charuto, a vela, e troque a pemba de giz pela pemba de lápis ou caneta. De fato não trocamos, apenas usamos, também, quando temos oportunidade, o lápis, em algum recinto do terreiro ou em qualquer local em que o cavalo médium sentisse bem à vontade, vibratoriamente falando. Assim, sabemos que muitos de nossos filhos de terreiro não estão habituados a observar um caboclo de umbanda fazer uso do lápis. De fato, não nos é comum expressarmos nesta modalidade mediúnica, que é a dimensão mediunidade, que também pode ser traduzida como psicografia dimensional e sensibilidade psicoastral. A grande maioria dos filhos de fé, bem como a grande massa de crentes, está acostumada a ver caboclos montarem em seus cavalos através da mecânica de incorporação. Não raras vezes, falamos de maneira que nem sempre quem nos ouve nos entende, precisando da ajuda imprescindível do cambono. Muitas vezes usamos este artifício visando nos tornar bem próximos do consulente, bem como permitir que o cambono aprenda e observe as mazelas humanas, e saiba como encará-las de frente, segundo nossas próprias atitudes perante cada consulente. Outros, menos ligados aos fenômenos da ciência do espírito, não conseguem entender como um caboclo é entidade espiritual que usa a vestimenta fluídica de um ser espiritual da raça vermelha. Pode escrever através de seu cavalo ou dizer coisas que só um homem civilizado conhece. Como pode um caboclo escrever? No tempo em que ele vivia na Terra era analfabeto, nem sabia que tinha escrita, muito menos ciência, filosofia, etc. E muitos filhos ainda pensam assim. Pura falta de informação sobre as leis da reencarnação e sobre a lei dos ciclos e dos ritmos. Caboclo acredita que realmente à primeira vista, isto pode suscitar dúvida e descrença, tanto sobre o caboclo como sobre o intermediário entre os dois planos, o médium ou o cavalo. A grande maioria tem mente que o caboclo não fala português, é bugre da Mata Virgem, como, de repente, já vem ele ditando. Normalmente o português, ou, o que é mais estranho, escrevendo. Realmente muitos pensarão, ou o cavalo é mistificador, ou essa entidade que diz ser um caboclo não o é. Pode até acontecer que algum cavalo seja mistificador e que algum caboclo não seja caboclo, mas palavra de caboclo, que o caboclo que aqui escreve é o mesmo que baixa no terreiro, e que o cavalo é o mesmo que nos recebe nas sessões semanais, tanto no desenvolvimento mediúnico como nas sessões de caridade, onde atendemos grande número de consulentes, por meio da mecânica de incorporação. Os mecanismos são diferentes, mas as finalidades não, pois ambas visam direcionar os filhos de fé, dirimindo as suas dúvidas. Imaginem, como simples exemplo, se de repente, em todas as giras, o caboclo se apresentasse não na incorporação, mas completamente materializado, isto é, se todos os filhos de fé, sem precisarem fazer uso da mediunidade que lhes dilatasse os poderes de alcance visual, nos vissem em corpo astral densificado. Provavelmente, de início, ficaríamos com pouquíssimos ou nenhum filho de fé no terreiro. Uns sairiam correndo apavorados e trisloucados. Outros ficariam estáticos, em profunda hipnose, tal choque psíquico. Outros mais, peto estresse, teriam fortes descargas de adrenalina, podendo ter crises de arritmias graves e até espasmos coronarianos, distúrbios que poderiam levá-los ao desencarne. Com isso, afirmamos que tudo que foge do habitual traz espanto, traz dúvidas. Isso é naturalíssimo. Mas um dia teríamos que começar a nos manifestar sobre outras formas não habituais. E de há muito já começamos. Esta é mais uma dessas formas. Mas,
Com o decorrer do tempo, tudo tornar-se-á comum. Esperemos. Os tempos são chegados. Para muito breve, veremos que muitos dos filhos de fé se acostumarão a ver seu próprio caboclo também ditando um livro, uma mensagem. Chegará o tempo em que as mensagens ditadas serão tão habituais como a importantíssima mecânica de incorporação em nosso ritual. Filhos de fé, entendam que o caboclo que ora escreve é um desses mesmos caboclos que baixam no terreiro e atendem aos filhos de fé, nas tão costumeiras consultas, conselhos, passes, etc. Este caboclo é o mesmo Sete Espadas de Ogum, que baixa nas sessões de nossa humilde tenda, e que agora, nestas pequenas lições, vez por outra usará termos tão comuns em nossas giras de terreiro. Os filhos de fé de nossa humilde choupana de trabalho já estão acostumados com as variações da mediunidade e entendem que o ser espiritual pode usar a vestimenta astral que melhor lhe aprover, tudo visando ser melhor compreendido. Quando se dirigir aos filhos da terra, ainda presos a certos conceitos arraigados sobre caboclos, pretos, velhos, etc., devemos entender também que a mediunidade é fruto do perfeito entrelaçamento vibratório entre o cavalo, médium, e a entidade atuante, através de sutis laços fluídico-magnéticos, principalmente através da sintonia e dos ascendentes morais espirituais. Quando queremos ditar, escrever ou levar o cavalo a certos transes mediúnicos, dimensão mediunidade, emitimos certa ordem de fluidos que se casam com os do cavalo, tanto em seu mental como em seu emocional, corpo astral, fazendo com que ele sinta nossa presença, em forma de um que o emociona até as fibras mais íntimas de seu ser, e um que o deixa levemente ansioso, devido a vibrarmos com alguma intensidade em certas regiões de seu sistema nervoso central e nos centros superiores da mente, principalmente nos lobos frontais e temporais e em todo o complexo celular neuronal motossensitivo, por processos astrais técnicos que regem o mecanismo mediúnico, e mesmo etérico-físicos, que deixaremos de explicar por fugir da singeleza destas lições. O cavalo conscientemente sente-nos a presença e, como servidor leal, aquece de boa vontade a tarefa que irá desempenhar em comunhão conosco. Não raras vezes, nos vê através da clarividência, e a maior parte das vezes pela sensibilidade psicoastral. Pronto. Entidade cavalo. Agora forma um complexo em perfeita simbiose espiritual, todo favorável aos trabalhos que irão ser desenvolvidos. Ativamos certas zonas em seu corpo mental e em todo o sistema nervoso periférico, para que não haja excessos de desgaste energético em sua economia orgânica, desde a epífise, a glândula da vida espiritual, passando por complicada rede hipotalâmica. Chegamos a promover esta ou aquela ativação ou inibição hormonal. Tudo é criterioso, não podemos lesar nem sobrecarregar tão abnegado cavalo que montamos. Dirigimos. Em rápidas palavras, apresentamos resumidamente os cuidados e as técnicas para a execução deste livro. Foi dessa forma que surgiu este pequeno volume que agora está em suas mãos. Nele, procuramos um enfoque simplificado dos tópicos mais complicados, em que muitos filhos de fé desanimam em progredir em seus estudos e conclusões. Esperamos alcançar o objetivo. Já é alta madrugada, caboclo falou demais. O dia já vai clarear e o galo vai cantar, anunciando um novo dia de bênçãos renovadas que vai chegar. Povo da Ruanda, lá no Humaitá, plano do astral, em que vibram as entidades de Ogum, já está me chamando.
Antes de caboclo subir, Iaoló, quer deixar fixado no papel as vibrações de amizade e simpatia por todos os filhos de fé. Que Oxalá os abençoe sempre. Filho de fé, caboclo fala sussurrando para não te assustar. Acorda, em novo dia. Os clarins estão tocando e a todos chamando. Abre os olhos. Abre os ouvidos. E muito principalmente o coração. Caminha. Trabalhando e aprendendo sempre. Um novo dia está surgindo. Vamos, desperta. Testemunha com o trabalho. O raiar da nova era. Filho de fé, saravá. Estarei sempre contigo. Fica sempre comigo. Que Tupã nos abençoe a tarefa que temos de cumprir. Iremos cumpri-la. Vamos às lições de caboclo, que espero serão bem assimiladas por todos, umbandistas ou não. Assim, Umbanda, caboclo pede a Go. Saravá Oxalá, Senhor do planeta Terra. Saravá Ogum. Caboclo Sete Espadas, Orixivara. São Paulo, 28 de setembro de 1987.